eu já expliquei em outro vídeo como o cérebro funciona. E agora, o quão importantes são essas memórias, nós aprendemos, né? O tempo inteiro o nosso cérebro nos preserva de eventos traumáticos, de situações que podem me gerar uma tristeza, um medo, em função dessas memórias gravadas no meu banco de memórias emocional. E como funcionam esses bancos de memória no cérebro? Eu lembro que eu era criança e sempre me perguntava por que às vezes eu lembro de algo, às vezes eu esqueço, por que às vezes algo que é muito corriqueiro, né, passa despercebido depois de uma semana, um mês. Por exemplo, se eu perguntasse para vocês agora o que vocês almoçaram há exatamente um mês atrás, provavelmente vocês me diriam que não fazem a mínima ideia, né, do que comeram há um mês. Por quê? Porque foi um evento corriqueiro, normal, ou seja, não liberou emoção. Por outro lado, se tivesse sido um almoço de 50 anos das bodas dos seus pais, se fosse uma formatura, né, uma confraternização antes da formatura de uma turma de faculdade, provavelmente teria muita emoção agregada a esse evento. Então o cérebro, o que ele faz? Eu experimento algo, eu vivo uma passagem, ele grava essa passagem no meu banco de memórias de curto prazo. Se esse evento não tem muita emoção envolvida, ele vai ficar no banco de memórias de curto prazo e depois de um certo tempo, que vai variar de pessoa para pessoa, dependendo de quão os bancos de memória são treinados e acessados, isso é descartado com o tempo. Se está no banco de memória de curto prazo e tem grande emoção envolvida, o cérebro entende que aquilo é importante e precisa ser guardado como uma biblioteca, como algo que ele possa acessar novamente. Então esse banco de memória de curto prazo é gravado na memória de longo prazo e é gravado junto uma memória emocional carregando a emoção daquele evento que foi muito especial. E isso perdura na minha memória de longo prazo muito fortemente. Ela fixa ali. E aquilo está lá o tempo inteiro que eu precisar, toda vez que eu acesso. Então, se eu continuo lembrando de um almoço, de um aniversário de um filho, lembro do almoço do aniversário de um filho, ele está lá. Toda vez que eu lembro, me gera emoção, me gera alegria, me gera felicidade e vários outros sentimentos. De repente, vem o aniversário do ano seguinte. E de repente esse aniversário libera tanta emoção quanto ou mais. Quando esse libera mais emoção que o anterior, o meu cérebro começa a entender que eu acesso esse mais e não o outro. Não existe um comparativo entre um e outro. Então aquele primeiro do ano passado, ele acaba sendo descartado. Primeiro se perde a memória emocional, então eu lembro com muito menos afeto, com muito menos emoção para aquele evento, né? Eu olho com menos emoção para aquele evento, e depois com o tempo, inclusive, ao passar do tempo, ao longo dos anos, sem a memória emocional ali para preservar essa memória de longo prazo, essa memória de longo prazo também pode ser descartada. Eu espero ter explicado de uma forma clara para vocês. Muito obrigado.